Alô, olá você, mais uma vez estamos aqui reunidos no nosso Goldcast de hoje, o episódio 4. E hoje eu tô trazendo um cara aqui, galera, um papo super descontraído, super legal. O Júnior da Dirceu Dal Bosco. Mas tem surpresa também, no meio do podcast vamos chamar uma colega nossa também que tava passando batonzinho, tava se arrumando ali para ficar chique, se ajeitando, né? Mas hoje estamos com o Júnior aqui, Júnior que é diretor comercial da Dirceu Dal Bosco. Júnior, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E vamos bater um papo aqui descontraído no mercado imobiliário. Cara, primeira coisa que eu quero mandar no teu peito. Você veio lá de Santa Catarina, eu sei que os caras que vêm de Santa Catarina traz muita coisa boa pra cá. E aí eu quero entender como que foi isso. Como que você veio parar aqui em Sinop? Conta pra nós essa história aí. Cara, olha, primeiramente obrigado pela empresa sua, Casa Gold, que fez esse convite a nós. Eu fico lisonjeado de participar de um podcast desse tamanho e com certeza vou contar minha história. Eu acho que, primeiramente... A galera que assiste podcast, tudo curioso. Curioso. Eles querem informação, mas quer saber da história. É legal. Então, costurar a língua aqui. Conta como que você chegou Cara, aí na olha, direção da Dirceu Dal Bosco. Eu nasci em Passo Fundo e eu fui pra Santa Catarina. Eu tinha meus 14 anos. Tu então é gaúcho. Gaúcho. Legal. Gaúcho, Macho. E aí, lá em Santa Catarina, comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, quando a idade permitia. E eu fui parar dentro de uma construtora. Se chama J. Rusti. Uma construtora muito conceituada. Bem conhecida lá, né? Isso, ramo imobiliário, ela tá entre as tops ali de Balneário Camboriú e Itapema, né, em Sim. Santa Catarina. E aí eu entrei, cara, como office boy dessa construtora. Ou seja, tua jornada do imobiliário começou como boy. Como boy, Dentro exatamente. já direto de uma construtora. E olha, eu vou te dizer uma coisa aqui que é muito importante pra mim. Quando você começa olhando quem está fazendo, isso é fantástico. Por quê? E quem tá fazendo certo, né, Júnior? Exatamente, quem tá fazendo certo. Na verdade, assim, eu comecei como office boy e eu comecei a olhar todos os departamentos de dentro de uma construtora. E lá é edificação, né? Incorporação. Sim. Então, eu conseguia trabalhar com a presidência, eu conseguia trabalhar com o pós-venda, com o jurídico, com o financeiro. Então, eu comecei a entender um pouquinho de cada coisa. Ou seja, tramitava ali dentro do departamento. Isso é que traz a bagagem, que traz o conhecimento e que nos prepara para esse mercado gigante, principalmente aí mercado de Santa Catarina e mercado de Sinop, que lá né, é feroz. Feroz. Imagino. Santa Catarina é muito feroz nessa parte de construção. E aí, cara, quando eu iniciei ali, era uma empresa familiar. E aí eu consegui criar amigos, criar colegas muito bons lá dentro que começaram a me ensinar muita coisa. E eu, por conta própria, comecei a olhar pro comercial, para as vendas, com uma forma clara de ganhar dinheiro. Porque todo mundo falo assim, administrativo você tá meio limitadão. É. Agora, quando você vai pro comercial, a gente já enxerga aí remunerações muito, né, lá na frente, acima de 2 dígitos, 3 dígitos e por aí vai. Exatamente. E aí, eu tive uma grande oportunidade dentro Isso da quando construtora. você começou com o boy, você tinha quantos anos? 19 anos. 18 anos. Piazão. Foi teu primeiro emprego? Não, eu comecei como caixa no de mercado e tudo mais, e aí eu ganhei a oportunidade na construtora. Já gostava então de tratar com dinheiro ali, com dinheiro. Né? Cara, e ali, na construtora, é uma coisa muito incrível, porque quando eu passei pro comercial realmente, que eu fui fazer o saque, que é o serviço de atendimento ao corretor, dentro do comercial, eu me encantei com aquilo ali. Na verdade, eu vou te contar uma história bem bacana. Quer dizer, ali você identificou que era aquilo que você queria. Eu vou te dizer a hora e o momento exato que eu identifiquei. Conta pra gente aí. Cara, eu recebi uma ligação de um gerente de Balneário Camboriú e a sede da consultoria em Itapema. Ok. E aí ele falou assim pra mim, Júnior, eu preciso de um contrato em tempo recorde. Porque eu tô de compra e venda? Isso, de um apartamento que eu tô com o cliente na minha frente. Falei, cara, é comigo mesmo. Montei na moto e lenha pra Balneário. O contrato tava pronto, você só tinha que levar. Entendi. Quando eu cheguei lá tinha um aquário que a gente chama, que é uma sala onde tu consegue ver tudo dentro, mas tu não escuta nada. E aí eu entreguei esse contrato, o gerente falou assim, pode guardar aqui dentro da sala, aqui ele vai assinar e você já pode levar. Quando o senhor foi assinar o contrato, ele começou a chorar, cara.
E aí, meu amigo, eu falei, não, moço, isso que eu quero fazer da minha vida. Quer fazer os chorar? Cara, aí o gerente também, o César Ponce, um grande amigo, ele começou a chorar também, e eu também comecei a chorar. Eu falei, cara, o que aconteceu aqui? É a realização de um sonho. Para muitos é só mais um apartamento, é só mais um investimento. Mas para aquele cara que guardou o dinheirinho dele lá no fim e conseguiu comprar um imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, isso é fantástico. Ô Júnior, legal você contar essa história, porque assim, a gente que trabalha, por exemplo, a Dilceu Dal Bosco hoje está posicionada ali, nós vamos chegar nela, né, daqui a pouco, mas só pegando um gancho na tua fala, Dilceu Dal Bosco está posicionada ali em tecnicamente dois públicos, né? Tem um público ali classe C e tem o high ticket, o cara da classe A. E aí sim a diferença, né, cara, quando a gente trata da classe C e da classe A, que são públicos totalmente diferentes, ideias diferentes, concepções diferentes, mas que nós, vendedores, corretores, temos que ter essa habilidade. Apesar de você, de repente, focar num nicho, mas ter habilidade também para saber conduzir qualquer tipo de negociação. Isso é bacana, né? Sim, com certeza. Olha, a gente precisa ter, eu falo sempre, o tato e ter essa sensibilidade, né? Intimidade com o cliente, não só na classe C, mas na classe A, porque tu sai do A e vem pro C e tu precisa ter um atendimento fantástico. Sempre tem que ter um atendimento fantástico, senão o cliente não fecha. Sim, atendimento tem que ser excelência sempre. Porque exatamente. Nós estamos tratando com pessoas, né? Exatamente. E ser humano tem sentimento. Quando você viu o cara chorando lá, você falou, pô, você deve ser, no meu entendimento, você deve ser um cara também bastante emocional. Você viu o cara lá e falou, pô, é isso que eu quero fazer. Foi ali que te despertou, então, o desejo e a vontade de ser corretor de imóveis e seguir. De vender, de realmente conseguir iniciar uma negociação com uma pessoa dessa forma e lá na frente cumprir, realmente fazer um pós-venda, entregar uma escritura, realizar o sonho dessa pessoa em comprar o seu imóvel. Entendi. E claro, dentro disso existe muita coisa. O mercado imobiliário ele nos dá uma gama de negócios fantástico. Ou seja, por isso que eu estou em Sinop. Então, e aí eu ia te falar, você veio para cá porque você enxergou então uma oportunidade. E quando você veio, você já veio direto para Dilceu? Como é que é a coisa? Na verdade, assim, ó, o Dilceu... Só te interrompendo, vamos chamar a Mani aqui. Ô Mani, a Mani foi lá passar batom. Tá toda agora ela fina, tá agora elegante, vai sentar aqui, vai compor a mesa com a gente aqui. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Mani. Vocês, além de convidados, são parceiraços nossos, né, no dia a dia. A gente procura sempre estar aproximando aí com vocês, porque sabe da seriedade que é a empresa Dilceu Dal Bosco Empreendimentos. Então, seja bem-vinda também ao nosso podcast. Eu que agradeço, fico lisonjeada de fazer parte aqui desse momento tão importante e feliz de ver vocês com um podcast, né? A gente bateu tanto papos por aqui e agora ver esse sonho idealizado e fico feliz. Legal. E aí, Júnior, aí você viu o mercado de imobiliário de Sinop. O Dilceu Dal Bosco, que é o nosso presidente hoje da empresa, ele é apaixonado também por Balneário Camboriú e eu conheci ele lá. A gente acabou fazendo um negócio em um apartamento na planta lá, e a gente criou um vínculo, criou uma amizade, e aí um belo dia eu liguei pra ele e falei, cara, eu queria conhecer Sinop, eu queria ir aí, porque é o seguinte, lá em Balneário Camboriú, pra quem não conhece Sinop, aqui você encontra cobra, aqui você encontra onça na rua. Eu recebi uma foto de uma pessoa lá de São José do Rio Preto, que eu sou lá de São José do Rio Preto, São Paulo, um aviãozinho no aeroporto e uma onça na asa do avião, aí tava lá, enquanto isso em Sinop. Eu falei, vocês não sabem o que é isso aqui. Vocês acham que é o que você tá falando. O cara acha que aqui tem onça, tem cobra, só tem mato, que aqui todo mundo é caipira. Exatamente. E não é isso, né, Júnior? Não é. Na verdade, quando eu vim pra cá... Muito contrário disso, né? O Dilceu, de pronto, ele falou assim pra mim, Júnior, pega o avião e venha. Eu vou te apresentar o que é Sinop. Quando eu cheguei aqui, sério mesmo, a visão que eu tive... Que ano foi isso? Foi 2021. Okay. Eu tive uma visão mais macro do Brasil inteiro.
Porque quando eu tava lá, e eu também era um cara novo, e eu não tava expandindo a minha visão pro Brasil, eu tava olhando só pra Balneário, só pra Itapema, só isso aqui é bom, só isso aqui. E aí quando eu cheguei aqui, cara, eu falei, meu Deus do céu, que Brasilzão gigante. Porque na verdade, quando eu vim pra cá, eu não peguei o avião, eu vim com o meu carro, eu vim andando de lá aqui. Tu não conhecia Sinop, você Não. conheceu através de um convite do Dilceu. Dilceu. Na verdade eu me convidei pra vir a Sinop e ele prontamente, o cara é fantástico, o Dilceu, sem comentários pra ele, e ele me trouxe, me mostrou tudo e acabou que a gente conversou, ele me fez uma proposta e eu acabei ficando. E eu até falei pra minha mãe o seguinte, falei, mãe, Você nem olha... voltou? Na verdade eu voltei pra vir. Entendi, Eu você só voltei foi pra pegar pegar o minhas restinho das coisas. Eu falei pra minha mãe, olha, eu acho que 6 meses, 7 meses, eu acho que é um tempo bom, hábil pra mim fazer um trabalho bacana lá e eu voltar, porque eu quero morar na praia. Aham. Depois de uns 6, 7 meses, a gente começou a fazer algumas amizades, daí os caras falaram assim pra mim, Júnior, você não vai mais sair de Sinop. Você não vai mais sair de Sinop. E eu tô há 3 anos aqui, irmão, e eu não quero mais ir embora. Sinop é uma cidade diferente, né? A gente não cansa de falar isso. E quando a gente olha pra frente, a gente consegue visualizar esse crescimento que ela tem hoje, exponencial, por mais 20 anos, pelo menos. Com certeza. A gente consegue olhar, aqueles que têm, né, visão mais a longo prazo, olha para 20 anos e fala, pô, eu tenho muita coisa ainda para fazer, principalmente você, Júnior, jovem aqui, né, já numa posição dessa de liderança super importante, e a Mani também, mas a Mani já, a história dela já é um pouco diferente, né, Mani? A Mani já é da pezinho no Mato Grosso aqui, né? Sou mato-grossense, sou colidense. Agora me sinto uma sinopense, né? E também a experiência sua no imobiliário, primeira foi com o Dilceu. Com o Dilceu. Na verdade, eu fui pro Dilceu pro marketing. Mas daí um certo líder enxergou algo a mais, o Júnior. Vem pro comercial, foi o Júnior. Eu puxei a Mani, porque assim, quando eu cheguei, eu tava atendendo as imobiliárias, atendendo a Casa Gold, atendendo outras imobiliárias que a gente trabalha, parceiras nossas, e eu vi que a gente poderia dar mais foco, dar mais atenção, fazer esse trabalho mais profissional. Próximo, né? Claro, mais próximo da imobiliária. Porque, isso é importante, né? Apesar de toda a tecnologia que existe hoje, apesar de toda a facilidade de comunicação, o tete-a-tete, o face-to-face aqui é diferente. O relacionamento com a imobiliária, ele precisa ser presencial. Eu sempre falei isso pra Mani. Se você quer falar, liga. Sim. Se você quer marcar uma reunião, liga. Ou quer agendar qualquer coisa, falar um negócio importante, fazer uma proposta, fazer uma contraproposta, você liga para a imobiliária ou liga para o seu cliente. Essa aproximação com a imobiliária, de nós estar presente lá, entregando um panfleto na mão ou um folder na mão, conversando, você vai lá para captar negócio. Por exemplo, eu falei para a Mani, hoje e amanhã nós vamos ir nas imobiliárias porque a gente precisa captar negócios. Então a gente vai trazer esses negócios para dentro, ver o que é bom e o que não é bom, e a gente vai moldar. Esse é o nosso trabalho para a empresa. Põe na mesa. Exatamente. O que tem. E uma conversa, por exemplo, igual o seu Adriano da Casa Gold, eu vou lá, eu saio com 2, 3 negócios da imobiliária e eu já consigo ficar mais antenado. Às vezes algum negócio que está travado ali. Fato. Né? Que tem uma situação diferente, eu acho que hoje tudo é analisável, né? A gente não pode, como empresa, não pode ter uma gestão engessada. Lógico, eu converso bastante com vocês sobre a carteira da Dilceu Dal Bosco, pelo meu entendimento, deve ser uma carteira muito sadia, né? Mas não existe esse engessamento. A gente consegue chegar, a Mani, principalmente a Mani, já que você está falando, chega lá e sempre quer saber dos negócios, e está sempre lá também, então acho que o papel vem sendo bem executado. Fala, Mani, tem isso daqui, preciso. E ela sai, deixa eu ver com o Júnior, já sai correndo lá e já resolve. Eu digo para a Mani o seguinte, o mercado imobiliário nada mais é do que pura energia. Se a gente tem sinergia e energia boa dentro de um escritório, ou de uma imobiliária, ou de uma loteadora, você tende a fazer negócio. Isso é fato. Sim. Você pode perceber, Adriano, quando você vai num lugar onde não casa a tua energia com a outra pessoa, ou não casa com o ambiente, não roda. Não adianta querer continuar nesse processo que começa a ser desgastante. Exato. Né? E a gente, na verdade, não está no mercado, o dia a dia nosso não é para perder tempo.
A gente vai na imobiliária, sim, faz amigos, graças a Deus, mas faz muito negócio com aqueles que a gente sente uma energia positiva, que é idôneo, que tem caráter, porque a nossa empresa é dessa forma. A empresa Dilceu Dal Bosco Empreendimentos é uma empresa familiar. Nosso presidente Dilceu Dal Bosco, nossa vice-presidente Aline Fila, que tem uma visão assim fantástica do mercado imobiliário e do jurídico também, nos auxilia demais no marketing. É importante a galera do back-office, né? Jurídico, administração financeira, tá muito ligado ao comercial. Já, olha, eu vou falar um Porque negócio. senão as coisas não vão, aí fica aquele departamento, um faz, o outro desfaz. Isso em grandes empresas, e o Dilceu já é uma empresa que tem ou já tem hoje dentro de Sinop uma visibilidade muito grande, né? Muito conhecida e séria, não adianta. Pode ser grande, pode ser pequeno, mas o problema das maiores, elas começam a engessar demais. Essa comunicação ela começa a não ser tão clara dentro dos departamentos e é onde as coisas não acontecem. Exatamente. Hoje eu posso dizer que a Dilceu Dal Bosco Empreendimentos tem uma equipe 100% redonda. Tanto Legal. no E hoje dentro da operação comercial, Júnior, tá você, a Mani, como é que é essa estrutura lá dentro para atender essas imobiliárias? Quantas imobiliárias vocês têm de parceiro hoje? Vamos falar de negócio aqui. Mani, quantas imobiliárias a gente tem parceiro? Hoje nós temos mais de 100, uma média, umas 120 imobiliários parceiros, que vai do Pará até São Paulo, fora... E todas estão entregando? Mas assim, ó, essas imobiliárias é da seguinte forma. Cada produto, ela tem o seu número de imobiliárias e as suas imobiliárias. Entendi. Não adianta eu pegar uma imobiliária que ela é específica e qualificada para padrão econômico e eu colocar um produto de alto padrão na mão dela. Não vai vender. Então, assim, não vai vender, é fato. E a mesma Aliás, coisa que o corretor nem compra essa ideia, né? Não Se não compra, não vende. se eu fizer inverso, também não faço. Exato. Então, o que a gente tem de parceria? A gente tem muita imobiliária parceira. Conforme o produto lançado, a gente vem nichando essas imobiliárias. Por exemplo, nós temos hoje o Recanto dos Canários, que é um produto padrão econômico. Que, aliás, sucesso de venda, né? Exato. Parece que tem 807 807 lotes. 807. Quantos já estão vendidos aí? 90% disso? Olha, nós temos 50 lotes à venda hoje. Então, menos Em 5 mais meses. de 90% em 5 meses. Sucesso total. Sucesso total, exatamente. Então, a gente direciona essas imobiliárias, não que não possa surgir uma venda. Ah, sim. Pode, mas a gente direciona cada produto para respectivas imobiliárias. A gente vem cada vez mais, e isso eu posso falar aqui, não tem problema nenhum, nós viemos diminuindo cada vez mais o número de imobiliários por empreendimento. Porque a gente vai conhecendo quem é quem no mercado imobiliário. Vai afunilando o perfil, né? E vai afunilando. E até porque, Júnior, como vocês fazem esse trabalho de aproximação, de estar junto do parceiro, chega uma hora que você fala, bom, meus parceiros realmente são esses daqui. Deixa eu abraçar, deixa eu me envolver e vai, logicamente, potencializar os resultados, né? Com certeza. Se você trabalhar focado, é aquilo que você falou no início. Se você trabalhar focado, você com certeza tem um maior resultado. E aí eu consigo te dar uma atenção melhor, eu consigo ir lá mais vezes na imobiliária, eu consigo fazer mais negócio com você se eu estiver focado em você. O resultado para a imobiliária também é maior. Quando ela foca, ela se dedica a determinado produto, Isso, o resultado é maior. Muito bem colocado. Agora, quando ela se abre a vários nichos, ela acaba se perdendo. A gente percebe isso. É porque isso vai muito do perfil, né? Por exemplo, assim como você tem o público comprador high ticket, você tem um cara de ticket mais baixo. Exatamente. Né? Às vezes do popular. E aí o teu corretor lá na ponta, o corretor parceiro, vocês não tem house, né? Não tem house, só através das parcerias eu com ia te falar isso. Hoje, o comercial da Dilceu Dal Bosco Empreendimentos, ele vem evoluindo cada dia mais. Tá? A gente quer essa evolução. Por que eu te digo isso? A nossa operação não é house. Né? Quando eu cheguei aqui, até a empresa tinha uma imobiliária que operava lá dentro. Eu lembro dessa época, 2020, né? Época de pandemia 19, ali, né? 19, exato. 20, né? E aí, quando eu cheguei, a gente optou por não fazer mais esse tipo. Então, tem uma diretoria comercial, tem uma gestora comercial que dá apoio às imobiliárias. Porque a gente vê que a empresa enxerga de uma maneira que eu consigo trazer mais negócios
eu tendo só uma imobiliária trabalhando para nós. Tá certo. Foi a visão do presidente de vocês que deu certo. Exatamente. E a gente tava falando, né, de nichar, né, o corretor. Assim como existe o público A, o parceiro para vender o A, o parceiro para vender o B e assim sucessivamente, o corretor lá na ponta, ele é assim. Aí tem corretor, por exemplo, a gente trabalha muito dessa forma. Corretor nosso que só quer trabalhar o público, de repente, mais popular. Classe C, tá? E se identifica, né? E identifica. E hoje, para ser honesto, a gente tem alguns produtos classe C até às vezes para atender esse corretor. E ele entrega. E a venda no picadinho, mas traz volume. Beleza, tá bom, tá legal. Agora, ele não quer atender o high ticket. E vice-versa também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. Sim. Às vezes o corretor ele quer trabalhar só o alto padrão. Então, se eu direciono um lead para esse cara, o que acontece? Ele não dá moral e é o dinheirinho indo pro lixo, né? Então, é o lead certo, pro corretor certo, que faz o pacotão da imobiliária e que entrega pro parceiro o resultado. É isso? Exatamente. É isso aí, né? Você falou tudo. O padrão econômico, ele te dá volume de vendas. Ele dá volume, volume, volume. Ele faz 10, 20, 30, 40, 50, 100 vendas em um produto só. Já o padrão, o alto padrão que a gente fala, né? O que eu vejo? O corretor ele precisa mostrar para o cliente que ele estuda o mercado imobiliário e ele precisa mostrar para o cliente o que está acontecendo na cidade. Eu vejo isso com a maior clareza do mundo. Por quê, Adriano? Eu vou te dar um exemplo. Qual que é a maior obra hoje que a nossa região vai receber aqui em Sinop? Se chama duplicação da BR-63. Duplicação da BR-63, que inclusive já está acontecendo, né? Já ganhou a ordem para chegar logo. Já ganhou a ordem de serviço, já ganhou ordem de serviço para os trevos diamante, que eles chamam de obra de arte. E o que o corretor tem que mostrar para esse cara? Falar assim, olha, assim, ó, o que valoriza um empreendimento é o que está acontecendo ao entorno dele. Em torno dele, justamente. Semana passada eu estava com um colega aqui também, do Rama, nosso podcast é voltado só para o imobiliário, né? E nós falávamos exatamente sobre isso. A setorização que já está acontecendo dentro de Sinop e que ela vai desenvolver através desses viadutos, esses diamantes, né? Que inclusive vocês têm um empreendimento coladinho num desses, né? Sim. Exatamente. O Eixo Norte, o Parque Empresarial, ele está locado frente à BR-63 e no entroncamento com a 423. É uma estrada que vai para Cláudia, União do Sul, Marcelândia, enfim. Esse empreendimento, ele está em frente à maior obra que nós vamos ver daqui para 2 anos. E olha, Adriano, não se assuste. Pessoas que têm negócios frente à BR-63 ou próximo à BR-63, para passar de 3 para 6, passar de 4 para 8. Vai acontecer. Dobrar. Vai acontecer. Você pode esperar o que eu tô falando. Vai acontecer. Não tenho dúvida disso, Júnior. A gente percebe tudo isso, né? A gente que tá no mercado aí, andando pra lá, pra cá, conversa com um, conversa com o outro. Muita coisa para acontecer. Nós tava falando da BR-163, né? O que tá faltando aqui é lógico, é chegar essa duplicação e ter esses viadutos aqui para viabilizar alguns vetores da cidade que hoje tem uma tendência de crescimento acima da curva, né? Se a gente falar daquele vetor da MT 140, onde vocês têm empreendimento, se a gente falar desse trevo de Cláudia aí também, que vocês também estão inseridos ali, então vocês também têm negócio pro lado de cá, pro lado da Bruno Martini aqui também, né? Para essa região. Então, ou seja, são regiões diferentes, com aspectos diferentes, mas são vetores que a gente tem que olhar com muita atenção, né? Olhar com muita atenção e mostrar aquilo que eu vinha falando, mostrar para o cliente para ele realmente ganhar dinheiro. Esse é o momento. Agora é a hora de mostrar para o cara, falar assim, olha aqui o que está acontecendo aqui, você prestou atenção nisso aqui e mostrar para ele. Com muita calma, muita cautela, conhecendo o produto, porque assim, o corretor tem que conhecer, né? O produto. Eu acho que isso
requisito básico do corretor. Vai vender determinado produto, tem que conhecer o produto, né, Mani? Ele precisa conhecer o produto, ele precisa conhecer a região, ele precisa saber como é que está, não só o mercado de imobiliário, mas ele precisa saber como é que está o setor industrial, como que está o comércio, como que está a expansão do município. Porque Sinop recebe não somente investidores daqui ou da região, nós recebemos investidores até do exterior. Então, o corretor, seja do baixo ao alto padrão, ele precisa ter conhecimento de tudo isso. Ele precisa saber qual que vai ser o futuro de Sinop. E principalmente se ele tiver números, melhor Exatamente. Ainda, né? Para você vender o produto de baixo padrão hoje, você precisa estudar, você precisa saber. Por quê? Nós temos uma demanda do baixo padrão que tem as suas necessidades. Ou seja, são operários, são pessoas que estão nas indústrias, estão no comércio. Então, ele precisa de uma creche, ele precisa de uma escola, ele precisa saber de uma unidade de saúde que esteja próximo, ele precisa saber o mercado mais próximo. Então, ele tem a sua necessidade. E aí, quando o corretor ele não sabe suprir essas informações, ele acaba perdendo uma venda, ele acaba se perdendo, se contradizendo nas próprias informações, que é repassada até mesmo pela incorporadora. Então, é importante estudar o produto, é importante estudar a região que vai ser lançado aquele produto, para você ter argumentos. Até porque o público, o perfil do público mudou demais, do comprador. Muda. E independente onde ele esteja nivelado, se é A, B, C, D, ele tá mais exigente. E não só exigente, ele precisa ter a necessidade dele atendida. Sim. Então, ele não vai fazer negócio se ele pegar um corretor despreparado. O corretor tem que conhecer a região, Exato. né? Conhecer o que aquela região permite. A infraestrutura básica já não é o suficiente, isso é de lei, é regra, tem que ter, né? Mas ele tem que entender tudo que está acontecendo ali para ter eficácia e ter venda recorrente. Uma vez um grande amigo meu falou o seguinte para mim, ele falou assim, olha, Júnior, para você vender um apartamento, né, um edifício que já está pronto, você tem que dizer para o teu cliente quem são os vizinhos dele. Então é exatamente isso que a gente está falando. A gente conhecer a região, conhecer quem está ali. Por exemplo, dentro do Eixo Norte, nós temos uma responsabilidade de dizer que o Eixo Norte é bom, certo? Beleza. Quando nós vamos para o Eixo Norte, chegando no Eixo Norte, nós temos a Vitale, a Bung, a John Hobby, a Fertilizantes Tocantins. Cara, é isso que eu preciso falar para o cliente. Então a responsabilidade não é minha, é desses caras que estão aqui. Os caras são gigantes. Eles estão aqui. E por quê, né? Se eles são gigantes, por que eles estão aqui? A gente tem que ter referência, né? Prestar atenção. Então, a gente precisa mostrar isso para o cliente e entregar realmente todas as informações e prestar atenção naquilo que a gente está vendendo. Eu já recebi ligação de cliente meu, falou assim, Júnior, cara, me ajuda aqui, eu tô com um problema, comprei uma área e aí não tem matrícula, e aí, sabe? Primeiramente, a gente precisa saber se esse produto, esse empreendimento, esse condomínio ou loteamento, ele está registrado no cartório, Sim. se está tudo certo. Por isso que eu digo, eu ganhei uma bagagem de fazer, por exemplo, um pós-venda, de ir levar no registro de imóveis um caderno de incorporação. A gente precisa saber se isso está redondo, lá na frente a gente não ter problema. Só se o corretor for aquele cara que ele falou assim, olha, eu vou fazer 2, 3 vendas, vou ganhar o dinheiro e vou subir no mundo. Esse cara aí, ele não tá nem aí. Esse cara, ele não... Se o cara quer ter longevidade no mercado imobiliário, ele precisa saber que esse cliente, ele vai dar mais cliente, ele vai comprar mais com você, ele vai comprar sempre com você, e aí você precisa ter isso em mente. Hoje não basta apenas ser um ótimo comercial, né? Não. O cara tem que entender de legislação, ele tem que entender de processo, ele tem que entender de sistema de financiamento, de atos notariais, registrados. Ele tem que entender de tudo. Inclusive entender de relacionamento, né? Principalmente, né? Porque se não a fizer venda, relacionamento... ela começa no relacionamento. Não. Os caras ficam lá, eu preciso de lead, cadê o lead? Cadê o lead? Aí às vezes você entrega o lead. O lead tá no celular. Na verdade, tá o lead a gente entrega todo dia, toda hora, tá? O Vini ali, ó, nosso marketing tá nos bastidores ali, mas toda hora tá chegando o lead. Se o cara não tiver preparado, não tiver esse conteúdo todo, ele não vende. E eu não gosto da palavra lead,
Porque é uma pessoa, é um cliente. É um cliente. É um presente que é tá a entrando. linguagem do mercado, né? Se o cara se cadastrou, ele quer comprar a gente tem essa mania de ficar americanizando tudo, né? Até quando nos perguntam, né? Mas e o lead? Aí eu falo assim, o lead tá no teu celular. Eu tenho certeza que no teu celular você deve ter alguém que nesse exato momento tá procurando um terreno para comprar. Às vezes o vizinho dele da Às direita. vezes na própria ou da família. esquerda. Na própria família. Até a gente, quando vai fazer os treinamentos dos produtos, é uma coisa que a gente bate muito firme, é que o corretor, antes dele vender, ele precisa comprar para ele. Sim. Ele precisa comprar a ideia, ele precisa comprar o projeto, até porque você não pode colocar a sua vontade pela vontade do cliente. E nem medir seu bolso. Não pode pelo medir o bolso do bolso. cliente. Exatamente. Que às vezes o que é caro para um, pro outro é preço de Até de quando pinga, vocês né? falavam há pouco aí sobre o alto padrão e o baixo padrão, o cliente do alto padrão, ele também é cliente do baixo padrão, porque ele é investidor. Ah, sim. Ele compra uma quadra, ele compra 10 terrenos, ele está investindo. Então, E você sabe que o corretor, muitas das vezes, eu conheço muito corretor, às vezes ele não faz essa correlação. não. Ele não faz. Pô, eu atendo high ticket, legal. Só que se esse meu cliente high ticket quiser vir por um ticket menor, comprar uns terrenos, né, do econômico, cara, ele tá preparado para vender isso daí? Ou ele vai ter que substituir o corretor? Agora, E aí é o risco, né? Eu substituo e aí de repente eu vou para um econômico que entende também do high ticket. Sim. E aí ele exato. perde o cliente. Perde. Por isso. Eu não atendo isso, mas é preciso saber. Precisa É entender. válido isso? Com certeza. Eu ia falar um negócio que vocês estavam promovendo há um tempo atrás e você me falou da construção das casas e tudo mais. Se esse cliente alto padrão, que ele compra um Premier com nós, ele está diversificando o seu dinheiro, né? Colocando seu dinheiro nesse pote, nesse pote, nesse pote. Se você não souber apresentar uma operação bem feita para ele, com dados, vou te dar um exemplo. Dentro de um condomínio, dentro de um loteamento, quer dizer, padrão econômico, a gente pode pegar, por exemplo, uma quadra, que esse investidor que investe no Premier, ele tem um total potencial de fazer isso. Ele pode pegar essa quadra, unificar, desmembrar, fazer um condomínio, ter um lucro fantástico. Sim. E vender casas padrão econômico assim, ó, da noite pro dia. Aqui em Sinop existe um déficit em Sinop de casas padrão econômico gigante. Então essa operação ele também pode ser mostrada para esse cara. E hoje essas casas até de padrão econômico tem muito subsídio, né? É. Subsídio do governo federal, subsídio do estado, taxas mais atrativas, carência, é uma série de fatores que facilita até a venda. É. Esse investidor com essa visão, ele vai diversificar, igual você está falando. E eu volto lá, o corretor que não está preparado para isso vai ficar fora do mercado, ele vai ser substituído. Nós ouvimos muito falar do crescimento, do desenvolvimento de Sinop para daqui 10 anos, 15 anos. Então, esse corretor que ele está agora em Sinop, que já teve um certo crescimento, ele tem que estar preparado para esses próximos 10 anos. Então, ele precisa, sim, saber do alto padrão, ele precisa saber do baixo padrão, ele precisa saber do crescimento da cidade. Senão ele vai se perder, daqui a pouco ele não está nem no baixo nem no alto. Exatamente. Ele precisa entender o mercado de Sinop, ele precisa saber que nós estamos num polo onde as oportunidades elas podem bater a porta a qualquer momento. Qualquer momento. Inclusive, falando de oportunidade, o seu Dal Bosco vem com novidade aí muito, muito em breve, né? Hoje vocês estão lá com quantos empreendimentos? Era isso que você queria saber, né? Com esse convite. Lógico, vai investigando, né? Mas vamos lá, lógico, a gente é um bate-papo aqui, eu sei que é estratégico, né? Tem Sim. muita informação que é estratégico, tá? Às vezes empreendimento na fase da pesquisa vocacional, enfim, tem uma série de coisas que acontecem antes, né? Mas, lógico, dentro daquilo que vocês podem falar, vamos falar, porque o público que assiste nós, Sim. né, e que nos ouve é investidor. Sim. Então é uma galera que realmente quer pôr dinheiro no mercado imobiliário e precisa ter essa segurança. Hoje vocês têm lá, vamos lá, Premier, Eixo Norte, Isso. São produtos totalmente diferentes. Recanto dos Canários. O que mais? Em operação hoje, em construção, a gente tem o Eixo Norte, que é um produto classe vai ser A. entregue agora também, né? Vai ser entregue agora no final do ano, inclusive já está todo asfaltado. É um parque empresarial fantástico. Fantástico. Para quem não conhece, é na MT 423 com a BR-63. Aquela região ela explodiu de empresas.
né? Já tem muita coisa vendida, mas tem muita oportunidade boa ainda dentro do Eixo Norte. Esse é um produto. No Classe A ainda, a gente tem o lançamento do Premier, que é um produto que, olha, precisava de umas 3 horas para falar aqui. Mas, é um produto que eu acho que, assim, no Brasil, se a gente for olhar, é difícil ter É difícil mesmo. Não é? Eu, sinceramente, aí vocês são mais especialistas. Ainda não. Tem no Brasil esse ainda negócio? não encontramos algo igual. Assim, essa operação do Premier produto condomínio aeronáutico, ele igual esse não tem. Inclusive, o nosso é o maior. Nós estamos 1.300.000 metros quadrados de área para empreender dentro do eixo do fração Premier. Ali parte de quanto ali, cada lote ali? 2.500 metros? Isso, metros? Na verdade, assim, ó, pelo produto condomínio residencial, ter um aeroporto completo dentro dele. Uma marina completa dentro do condomínio, que te dá acesso ao Rio Teles Pires, e uma área de lazer social completa, a gente tem um terreno em média de 1.500 a 2.000 metros quadrados. 2.000 metros quadrados. Inclusive, o seu cliente, o nosso cliente, ele pode pousar o avião dele, qual for. Nós temos uma pista de 1.600 metros. Então, se o cara quiser pousar um ATR, ele consegue. E ele pode levar o avião dele até a casa dele. Isso Ele vai ter um hangar privativo. Adriano, agora você imagina isso. Em Sinop, meu amigo. E aí o cara, após o avião dele ali, chega, vai, que é na beira do Teles Pires, né? Exato. Diga-se de passagem, é um condomínio aeronáutico. E aí pega a lancha dele, vai dar aquela volta. Pescar, fazer o churrasco. Ter extremamente segurança. Esse é um dos produtos. E como é que tá hoje isso, o negócio em si, as vendas? Que você falou que está em operação. Isso, na verdade, assim, ó, o Eixo Norte está em operação, está vendendo e está quase pronto. O Premier, ele está em fase de aprovação. Isso. Certo? Tá. Muitos amigos já nos fizeram um pedido falando assim: olha, segura um terreno para mim. Quando liberar, eu quero um. Vai fazer aqueles desejos, né? Reserva futura lá. E a gente tá agora na prefeitura de Sorriso, porque passando a ponte do Rio Teles Pires é Sorriso, é o ponto mais próximo de Sorriso da cidade de Sinop. Sim. Então, a gente está quase finalizando a aprovação do projeto na prefeitura e depois ele vai para o cartório. Chegando no cartório, a gente já organiza o lançamento do Premier. Aí sim a gente vai começar a efetivação das vendas, né? Entendi. E aí, Eixo Norte, Premier e Recanto dos Canários. Tá acabando também as vendas. Recanto, finalizando, e nós temos o Liberdade também, que foi entregue. Já foi entregue sucesso também de venda. Eu lembro que vendeu quanto tempo que lá? 30 dias? 30 dias. 30 dias, né? 2 semanas, foi tudo. Cara, Junho, mano, parabéns. Nós temos ali lotes comerciais hoje. E são poucos, né? Agora, 3, 4 unidades. Sim, a demanda que nós temos hoje no Liberdade, se nós tivéssemos hoje mais de 2.000 terrenos disponíveis hoje, também estaria vendido. E aquela região ali, ela tá evoluindo, vai duplicar, verba já tá liberada, a gente sabe disso, né? Com certeza duplica agora. Mas assim, o Parque da Liberdade ali, o Parque Liberdade, ele ficou bem próximo da BR, né? 800 metros da BR. Pô, ficou top ali. Lindo. E o que vem pela frente? Olha, nós temos um produto. Agora que eu quero ver. Nós temos um produto que, claro, o Premier é o nosso xodó, né? Ele é fantástico. Nós temos um produto classe econômica que chama Morada Brasil. Ele fica na André Maggi, atrás do bairro Caribe. Esse ainda não foi lançado, Não foi lançado. Esse a gente... Morada Brasil. Inclusive, assinamos o decreto dele da prefeitura, está indo para cartório. A gente vai fazer algumas mudanças pequenas, mas isso é rápido. E, cara, olha, meio de novembro é capaz de a gente já lançar esse produto. Mas eu vou te dizer, é um produto para... Nós estamos aí já... 15 dias, 30 dias. De novembro aí, Nós estamos imaginando um lançamento para uma venda de 490 lotes, 470 lotes, eu não lembro agora, em 15 dias, Adriano. No máximo, explodindo 15 dias. Então, se a pessoa que está nos assistindo aí, nos ouvindo, quiser, já tem que botar o nome na fila. Tem que botar o nome na fila, tem que se cadastrar no nosso sistema, porque é muito rápido. É rápido. É muito rápido. A gente imobiliária, né? A gente tem experiência lá com vocês.
eu brinco com os corretores lá, eu falo, dormiu no ponto, perde o ônibus. Sim. Tem que ser rápido no O Jardim sistema. Liberdade eu nem imaginava que ia ser essa explosão de vendas. Ô, Júnior, assim, a gente sabe, Sinop é diferenciado, né, de tudo que a gente vê aí no Brasil, mas, logicamente, a gente sabe também que tem empreendimento aí que encalha, né? Encalha. Ou seja, você acha que isso tá atrelado, lógico que é um conjunto, mas mais atrelado à estratégia inicial, na força de venda, esse trabalho que o Dilceu faz de acompanhamento. O que vocês falam aí sobre esse sucesso? A quem que vocês remetem esse sucesso? Olha, o sucesso de um empreendimento, primeiramente, é o segredo dele, tá? Um lançamento imobiliário, ele precisa de ser um segredo para o mercado imobiliário. Que quando ele aparece, ele brilha os olhos de todos os clientes e aí você tem um sucesso de vendas. Eu creio que seja isso. O mercado imobiliário está começando cada vez mais a ficar exigente. Então você consegue, antes o que lançava vendia. E hoje não está mais assim. Hoje, porque hoje o cliente ele tem mais opções, né? Tem mais oferta no mercado. Exatamente. Então você tem que ter teu diferencial ali, seja qual for, né? Para você se destacar também no mercado. E a gente precisa, uma coisa que a gente vinha falando antes, precisa de relacionamento. Se a empresa, por exemplo, a Dilceu da Bosco Empreendimentos ou qualquer outra empresa conseguir prender os olhos da Casa Gold, de outras imobiliárias ou dos nossos parceiros, prender os olhares para o nosso empreendimento, ele vai rodar. Isso quer dizer relacionamento. Sim. Nós somos amigos, a Mani é amigo de outro, o Dilceu é amigo de outro, e aí a gente começa a moldar um time, porque nós dois não fizemos nada sozinhos, sem as imobiliárias. Exatamente. Então, a gente olha as imobiliárias como um todo. Todos somos um time. E graças a Deus, hoje, nas imobiliárias que nós temos em Sinop, as que a gente trabalha, todos são muito tranquilos todo mundo é amigo, tá sempre em grupo junto, se ajudando. É por isso que roda. É porque tem relacionamento, Adriano. Tem relacionamento. Ou seja, esse trabalho que você veio fazer aqui em 2021, né? Assumir essa pasta de diretor comercial focada nesse relacionamento, aproximar das imobiliárias, não ter a house de vocês, focar no parceiro certo, nichado, além de toda a estratégia, é o que faz o negócio acontecer. Com certeza. E claro, Morada Brasil são 409 lotes, é isso? 490. 490. Ele passou de 328 para 490 porque a gente fez uma alteração nos terrenos. A gente viu que dava para agregar um pouquinho mais de valor, para o cliente ficou melhor, para nós ficou melhor. E a gente aumentou a quantidade de lotes numa área bacana. Eu acho que o Morada Brasil ele tende a ser um sucesso de vendas. E ele está numa área também de ampla expansão, né? A André Maggi é um local onde a gente fica espantado. Eu, sendo bem sincero, nunca lancei um produto naquela região. Só que quando tu chega na imobiliária e fala assim, cara, olha, o que você acha aqui? Meu Deus. Mas lá é uma outra cidade. É uma outra cidade. Sinop já começou não, isso já aconteceu, né? Agora vai só aumentar a proporção, o tamanho. Mas Sinop já está setorizado. Sim. Já tá, é norte, sul, leste, oeste, você entendeu? Com certeza. E toda a região, eu costumo dizer, fecha o olho, põe o dedo no mapa, aonde bater o dedo ali pode investir. Pode comprar. Lógico que tem as curvas de valorização, uma maior, outra menor, né? Mas pode comprar. E aquela região é uma região que tá fantástico. Expansão. Já estão ligando aquelas avenidas que vai sair lá no Eixo norte também, né? Inclusive hoje nós estivemos na inauguração da... É a Pinheiros que vai ligar lá no... É a André Maggi. É a André Maggi. Faz uma André curva Maggi. e sai lá na... Passa por trás da Vitale, André Maggi sai ali do Forteza com asfalto, duplicação, passa por trás da Vitale, passa a Estrada Ana e encosta na frente do Eixo Norte. E a previsão disso aí? Vocês que estão mais envolvidos ali. Licita a empresa tem toda agora. uma questão ali política, é um trâmite que demora para acontecer. Na verdade, a gente já conseguiu o recurso
a gente vai licitar a empresa. Agora a prefeitura vai licitar a empresa e aí já lança a obra. A gente já tinha conseguido um recurso com o governo do estado para fazer a estrada Selene também. Inclusive hoje, né, a gente teve lá, tava lá o Dilceu, o seu Roberto Dorner. Eles conseguiram fazer a licitação da empresa e hoje iniciou as obras da Selene para ligar. Eles vão ver se a gente consegue ligar ela até a Virgínia. E aí a Virgínia liga com a Nancy. Você vê, isso não para, né? A gente acabou de sair daí de uma fase de eleição, né? E o candidato não tem nem tempo para esperar o ano que vem para começar novos projetos. Os projetos já estão rodando e tem vários, né? Tem vários. A cidade de Sinop está expandindo muito, né? Muito. E aí tá aqueles 6, 7 meses que você falou pra tua mãe que ia voltar. Já foi. Já casou, já tá engatado aí em Sinop. Quando ele falou, quando eu conheci... E hoje tem surpresa, né, Júnior? Não pode contar aqui, né? Mas eu tô sabendo aí. Quando eu conheci o Júnior, que eu fui pra empresa, que eu fui pro marketing, né? A intenção era essa. Eu fiquei 1 ano no marketing e o Júnior ficou 1 ano no meu ouvido, vem pro comercial. E eu via ele falar da família, da mãe, né, de lá. Eu falei, isso não volta mais. E ela veio conhecer aqui, Júnior? Sua mãe? Veio, inclusive tá me ligando aqui. Ela ligando? Ela ligando aqui. Peraí, amor, tô no meio de um podcast aqui. Vai pro ar, hein? Vai pro ar. Mas a gente já tá finalizando, tá? Tá, beijo, tchau. Você acha que volta? Ó, esse dia eu tava vendo um vídeo na internet, o cara dando uma palestra, e aí ele para a palestra pra atender a mãe. Teve um cantor também. Cara, que eu achei aquilo lá o máximo. É isso aí. Foi o cantor também. Foi um cantor. Ele atendeu a mãe durante o show e aí... Tá vendo o que é a Dilceu Dal Bosco? É família. Mas isso faz total diferença no mundo que a gente vive, você entendeu? O cara parar um show pra atender a mãe. Mas você pode ter certeza que ali quem gostava dele se apaixonou e quem não gostava passou a gostar. Não é? Exato. É isso aí, parabéns. Não, a gente vem aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. O Dilceu, cara, pode estar em reunião que for. A princesa ligou, meu amigo. Ele isso aí, tem que atender, na hora. mas tem que ser. Tem que atender. Né? Primeiro, pela valorização da pessoa que tá do teu lado. E segundo, também, porque você não. Né? Se tá te ligando, é porque deve ter algum assunto importante. Eu acho que é prioridade na vida da gente. Mãe, pai, esposa, filho, família, amigos. E aí sim forma essa grande corrente do relacionamento que nos permite a evoluir como pessoa, como espécie, como profissional. Mulher, ela dá uma visão muito grande para nós, né? A Dilceu Dal Bosco, ela é assim. A semana, eu acho que o podcast passado, eu tava com a Karine aqui. Karine, gestora também topíssima aí do mercado imobiliário. E nós tava falando sobre mulher, né? A sensibilidade que ela tem para negócio. Aí o Júnior lá, diretor comercial, cara cheio de bagagem, veio lá de Santa Catarina, começou como office boy, chega aqui, bota pra quebrar, aí vem, cola a money do lado. Cara, muda, não muda a percepção de negócio? As pessoas, elas fazem o nosso mundo mudar. As pessoas que a gente escolhe para estar do nosso lado, tanto no nosso relacionamento quanto no nosso trabalho, tende a te levar para um caminho que você quer. E você tem que saber escolher isso. Saber escolher essas pessoas que estão do seu lado. E hoje, Júnior, esse negócio não é fácil, né? Não. As pessoas hoje estão muito interesseiras e não mais interessadas, né? Quando eu estou dando alguma palestra, dando muito curso, né? Você sabe que eu tenho isso, eu gosto de trabalhar forte essa questão de profissionalismo, capacitação de pessoas, né? Eu por 20 anos fui gestor de grandes empresas. A gente percebe isso. A gente percebe que numa relação comercial, muitas vezes, o teu interlocutor ali, a pessoa quem está te vendendo o produto, né, o profissional, ele está interesseiro e não interessado. Não é ouvir, é falar. A gente tem que ouve o seu cliente, né? Exatamente. Ouve o seu cliente, entenda ali as dores dele, as necessidades dele. Principalmente onde vocês estão posicionados. Eu tô conversando com um cliente aqui que eu entendo, né? O corretor ali, vamos pôr na ponta, fazendo uma qualificação do cliente, entendendo às vezes porque está tratando com um produto econômico, já mede o cara. Não, de repente o cara tem ali o potencial para comprar muito mais do que isso, comprar um eixo norte, produto
high ticket, e aí ele não ouviu. Ele não deu, ele só queria empurrar lá o econômico. Isso é muito importante, Adriano. A gente precisa aprender a escutar e ver as pessoas fazendo. Eu vou contar uma história aqui rápida. Tá do teu lado, né? Vou te contar uma história rapidamente, quando eu tava lá em Santa Catarina. Aqui você tem o tempo do mundo, Tá. se você quiser, tá? O Markson que tá lá na ilha que edite depois. que edite depois. Nós trabalhávamos com um produto em frente à Avenida Brasil, lá em Balneário. Mas, qual que for o produto, eu vi um gerente comercial da empresa, que eu fazia o saque, ele era o gerente, e ele pediu para mim fazer uma avaliação no imóvel lá em Balneário. Aí eu, beleza, fiz a avaliação, e aí para dar notícia de quanto era, tirar as fotos e tudo mais. É uma avaliação técnica? Ele queria Isso. só Não, uma na verdade sugestão de preço? ele fez uma proposta no imóvel e colocou o imóvel dele nesse negócio. Entendi. E eu costumava fazer essas avaliações. Ele nos recebeu, eu e o Altair Amora, um cara fantástico, um paizão do mercado imobiliário. Lá de Balneário. Lá de Balneário. Inclusive, ele ainda é gestor hoje da construtora. E a gente foi até a casa desses clientes e a gente foi recebido, Adriano, com um café da tarde, fantástico. O cara convidou o cachorro dele, os filhos, recebeu nós. É um evento. É um evento para nós tirar as fotos do apartamento deles. E isso já foi fantástico. A gente começou a criar um relacionamento, porque eu e o Altair gostávamos muito de moto, o cara também gostava de moto, enfim. A gente criou um vínculo com ele e chegou na hora que o corretor mais gosta e que o corretor quer, que é sentar na mesa e fechar o negócio. Chegou nesse momento... Esse é o propósito, Esse né? é o propósito. Mas tem que entender que antes de chegar no propósito tem um trechinho a percorrer, né? Porque esse trechinho, às vezes, ele é muito longo. E a gente precisa levar isso da melhor forma possível. Aham. Chegando nesse momento, o Altair e o cliente estavam na sala e eu entrei na sala de enxerido, porque eu queria saber como fecha o negócio e eu sabia que eles iam fechar, de uma forma ou de outra. E eu sentei na mesa, o Altair chegou até me olhar de lado assim, falou assim, o que você tá fazendo aqui, né? Tipo, você vai estragar o meu negócio. Mas eu sentei e fiquei quietinho, escutando. E eles chegaram num determinado momento que um olhou pro outro e falou assim, olha, pra mim era 50 mil reais num apartamento de 3 milhões e pouco. E ele falou assim... A diferença na negociação. Deu 50 mil. O Altair não podia mais, o gerente não podia mais baixar de preço. Eu sabia disso, porque chegou no limite. E o cliente não queria soltar. Olha só. Travou o negócio. Aí o Altair fez o seguinte, ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar quieto. Aí eu olhei assim e falei, cara, mas como assim deixar quieto? Tá louco? Vamos pagar esse trem aí. Vamos... Aí ele falou assim, vamos deixar quieto, sabe por quê? Eu aqui já não posso mais, você também não pode mais, mas a gente te indica ou a gente encontra um outro imóvel que dê pra gente encaixar essa negociação. Eu aqui, na minha posição, olha o que ele falou pro cliente, eu aqui na minha posição, só de ter conhecido você, conhecido a sua família, você ter nos recebido dentro da sua casa, eu ganhei o meu ano. Eu ganhei um amigo, certo? Então, se aqui não fecha negócio, cara, tá tranquilo, mas eu vou com a consciência limpa que eu ganhei um amigo. O cliente espichou a mão pra ele e falou assim... Na hora, imagina quantos gatilhos fechamos ele não o disparou. Negócio. Ele entrou lá dentro da cabeça do cliente. Do cara, lógico. Fez o que ele queria, voltou... E o cara falou assim, não, Altair, não, a gente fechamos o negócio. Espichou a mão pra ele e fechou o negócio. Até porque, Júnior, primeiro, posicionamento. Segundo, segurança do que tava falando e sabia que tinha as margens ali já comprometidas, já tava no limite. Exatamente. E aí sim, o posicionamento com total segurança fez com que, né, o cliente tomasse comprador, sem contar que inflou o ego do cara, né? Só de eu te conhecer, já ganhei o ano. Então, são técnicas, né? Isso Exatamente. é técnicas que se adquire com o tempo. Mas, às vezes, dá pra você encurtar. Ouvindo um podcast desse, fala, pô, olha que diferencial. Eu entrei dentro do carro, que a gente ia de Balneário deram as mãos pra Itapema. Rabiscou deram a o mão, contrato. rabiscou, fechou o negócio, o cara ali e tal, comemoramos, fechamos, aí tava no finalzinho do 3,5 plantão. milhas. Isso, aí ele foi embora, e aí eu não falei nada pro Altair, eu falei assim, eu entrei dentro do carro, nós tava indo pra Itapema, voltando pra casa de noite já, e eu tava de braço cruzado no carro, e eu olhei pra ele e falei assim, eu não estou acreditando que você conseguiu fechar esse negócio. E que você falou aquilo pro cara. Não é possível.
Você falou pro cara que não, pra nós não fechar. Tem que conhecer o Altair, trazer ele pra Sinop, Cara, pra participar do podcast. ele é Dá fera. uma aula pra nós aqui. Ele ué. é fera. Ele me ensinou praticamente tudo que eu sei hoje em persuasão e é isso, é o que a gente tá falando aqui. A gente conhecer o cliente, ter um relacionamento com essa pessoa, porque o nosso cliente é uma pessoa, ele tem a família, ele tem cachorro, ele gosta de alguma coisa, ele gosta de jogar bola, ele gosta de pescar igual nós. E aí, se você cria esse laço com esse cara, com esse cliente, ou com essa cliente, você consegue conquistar ele de tal forma que ele toma a decisão de comprar. Até porque hoje é diferenciado isso aí, né? Hoje o cara, é o que nós tava falando, o cara hoje ele tá mais interesseiro do que interessado. Quando você começa a se interessar pelo cliente, não pelo dinheiro dele, mas de se interessar por ele, pelos negócios dele, né? Para atender a necessidade, cara, você traz para dentro, traz para perto, você já se diferencia de muitos. Sim. Aí. O mercado é competitivo, né, Júnior, né, Mani? Com certeza. Competitivo, Sinop tem 1.500 corretores. É bastante. E hoje... Hoje acho que e tem espaço para todo mundo, né? Tem, com certeza. Acho que para todos os aspectos, né? As pessoas, elas estão carentes de atenção. Não é só escutar, é como você disse, tem que ouvir Sim. o cliente, entender ele. O tempo que eu tô ali no comercial com o Júnior, que eu falava, não, o que eu vou fazer no comercial? Eu não vendo ele. Calma que você vai saber. Marketing, depois você foi pro comercial. Fui pro comercial. Mas você já tinha essa experiência de marketing? Não, do marketing sim. Ah, você já do tinha. Marketing. Você rádio, televisão. Vamos falar aqui, vai. Locutora, né? Radialista, não é? A Mani hoje é nossa. A Mani hoje é nosso comercial, nossa voz. Nosso marketing e nossa cara nos nossos empreendimentos. Hoje ela faz parte de praticamente tudo, né? Parabéns, e é por isso que vem dando certo. Gente, cara, nossa, eu tem papo pra horas aqui, mas hoje eu não vou poder segurar muito. Não, por favor, o Júnior aqui, que ele tá agoniado. Eu só ia vai fazer a surpresa. Só ia concluir que o Júnior tava falando, nesse tempo que eu tô no comercial, que querendo ou não, você ir do marketing, da comunicação, junto com o comercial, é uma ligação que ele me mostrou que é espetacular. Quando você tem essa comunicação, você consegue se aproximar das pessoas, você abre portas para o comercial. Mas tanto a referência que ele deu agora, da experiência que ele passou, mas quando eu acompanho ele, quando eu acompanho o Dilceu, até mesmo, né, os nossos parceiros que a gente acompanha, o quanto que é importante você entender quem é a pessoa que está do outro lado, que você está oferecendo o produto. Né? Você tem que tentar entender ela, o que ela está procurando, escutar, né? Ouvir ela, os interesses dela, da família, e o respeito. O respeito e a paciência, o respeito pelo produto, o respeito pelo cliente. Então, nós falamos aqui de família, né? Só para concluir, a Dilceu Dal Bosco Empreendimentos, nós somos uma família. E nós pensamos em famílias. O Dilceu e a Aline, eles são um social. Eles são pessoas que pensam no crescimento da cidade, no crescimento das pessoas, e aí eles pensam na empresa deles. Então, quando nós vamos lançar os nossos produtos, nós somos apaixonados pelos nossos produtos. Que bom. Nós amamos os nossos produtos. Ou seja, vocês compram, né? Exato, nós compramos literalmente para depois vender para o corretor, e esse corretor ele vai comprar, ele vai se apaixonar e ele vai vender. E aí ele vai ter o sucesso de venda, que faz a diferença do produto também não ficar empacado. Qualquer que for o produto, a gente precisa ter brilho nos olhos em apresentar ele para o cliente. E eu vou dizer uma coisa para você, se o corretor que acha que o cliente não vê isso, tá completamente enganado. Ele vê. A gente é muito de visual. Às vezes o cara faz curso lá de linguagem corporal, o corpo fala, mas nós, como ser humano, nós já temos isso intrinsecamente. Sim. Você consegue fazer uma linguagem corporal. Pô, o cara tá ansioso, o cara... Sim. Eu acho que esse cara tá me enrolando. A gente consegue ver, não consegue? Percebe. E isso já... põe uma barreira ali na negociação, já trava. Numa reunião, eu até falei pra Mani, e o Renan também esses dias falou pra mim, numa reunião a gente precisa até o tom de voz, encostar com o tom de voz do cliente pra dar sinergia. Sim. Um dia eu tava saindo do escritório e eu não costumava usar bota, né? Mas agora tô usando bota, tô no Mato Grosso, né? Antes era playboyzinho. Que é a esposa? Isso é com a história da esposa, vai tá? Pra praia, só depois de aposentar. Exato. Aí eu falei, cara, se eu vou atender um cara, por exemplo, que eu sei que tem fazenda, que o cara é desse estilo, se o cara me ver com uma bota, ele vai criar sinergia comigo. É fato, isso é fato. Mas isso tem que ser assim de forma
natural. Natural. Verdadeiro. Isso é tão natural que teve um cliente que nós fomos conversar que ele queria saber um pouco sobre o Premiere. E aí o Júnior foi falando do aeroporto, foi falando do condomínio, foi falando da área de lazer. E aí o cliente perguntou da parte da Marina, ele começou a falar da Marina, começou a falar ali do atendimento que ia ser prestado. Aí ele falou assim pro Júnior, eu quero ir lá. E o Júnior falou, eu te levo lá, tranquilo. Ele falou, não, mas nós vamos lá, vou pegar minha lanche e nós vamos lá, nós porque eu quero até o local onde eu vou atracar ela. Ele se sentiu tão confortável, ele se sentiu tão bem com o Júnior que foi de lanche. Fantástico. Já reservou o dele. Já reservou o dele. Cara, mano, só pegar aqui, ó. Você falou um negócio aqui bacana, que é dessa relação marketing comercial, né? É comum, eu vim de outros segmentos, né? Tô no mercado imobiliário há 5 anos aí, amo de paixão, até tatuei no braço aqui algumas coisas do imobiliário, mas assim, é comum às vezes você vê o corretor que reclama do marketing. Porque o marketing não me entrega lead qualificado. E aí o marketing fala, eu entrego lead qualificado e o corretor que não atende direito. Então essa relação de marketing com comercial, super saudável, tem que andar junto, tem que andar alinhado, essa galera tem que sentar, tem que trocar ideia. E dar resultado. Dá resultado, só que o que acontece que não dá resultado? A afobação. Porque antes de você assinar um contrato, não é só você captar um lead de uma pessoa interessada e achar que você vai concluir o contrato. Não. Aquele lead que chegou para você, você vai ter que estudar aquele perfil, aquela persona. Perfeito. Você vai ter que entender ela, você vai ter que entrar em contato. O Júnior, eu era muito do WhatsApp. Júnior, liga, mãe, liga. Então, assim, liga pro cliente, conversa com ele, cria um relacionamento, porque esse lead, se ele não te der um contrato agora, ele vai te dar um contrato amanhã, depois, ou ele vai trazer uma outra pessoa. Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu time. De repente ele tá entrando em contato agora com a previsão de compra no futuro. É natural. O cara que compra hoje, muitas vezes ele tá 1 ano, 2 já pesquisando no mercado. Exatamente. Se esse corretor que é 1 ano, 2 atendeu ele e não manteve relacionamento, ele vai comprar com o cara que atende ele agora. Inclusive, existem pesquisas que comprovam, vou falar do baixo padrão, a pessoa demora em média de uns 4 a 5 anos para ela concluir aquela venda que ela tem interesse. Porque esses 5 anos ela foi atrás do produto, ela procurou saber valor, o que ela vai precisar, como que ela tem que estar com o nome dela, para ela conseguir concluir. Porque, de repente, ela tem um débito, ela tem que quitar. Ela tem que regularizar algo, ela vai atrás. Então, uma média é de 1 a 5 anos para ela fazer uma compra. Estou falando de baixo padrão. E a gente precisa entender o processo da venda. Sim. Porque o corretor precisa entender que para o cliente que está indo atrás dele para comprar o imóvel, o cliente já pegou o celular dele. Pesquisou e outro, tem mais 5 corretores na parada oferecendo outras coisas, ou às vezes o mesmo produto. Exatamente. E aquele lead que ele vem pela internet, de repente pela tua imobiliária, ele pode ter caído por outra imobiliária e outra, porque aquele cliente, se ele viu aqui no seu, ele se interessou, você não conseguiu dar andamento com ele viu em outro, ele vai ir atrás. Exato. Ele já está sabendo. Então, o comercial e o marketing é importante trabalhar junto, é importante saber ouvir. Nós temos o André lá, que ele é fenomenal. Ele é fera no marketing. Que é quem faz o marketing de vocês, né? Exatamente. Nós levamos para diga-se de passagem que um cara super rápido. Ele já me atendeu, conheço ele só por WhatsApp aqui, mas me atendeu rapidamente, me deu feedback, profissional gostei bastante extremo. dele. Profissional ao extremo. A gente tem uma amizade com todos os departamentos. Eu acho que o comercial hoje, ele não tem nenhum departamento dentro da empresa que a gente não tem amizade. Com o jurídico, com o ADM, com o marketing, com a presidência, com a recepção, com a engenharia, com todos. O nosso marketing hoje, ele está 100% alinhado com o comercial. Perfeito, 100%. Muito bom. Nós levamos para ele situações, nós levamos visões que a gente tem, até do feedback que nós temos dos corretores, das imobiliárias. Nós levamos para ele, a gente senta lá, faz uma mesa redonda. A experiência do usuário, né? E o usuário do produto de vocês, primeiro é a imobiliária. Sim. Depois o cliente. Exato. Porque tem essa cadeia, né? Vocês, as imobiliárias parceiras, vendem para o cliente final, que tem esse relacionamento com a imobiliária, que tem um relacionamento lá com a incorporadora. Então precisa mesmo levar essa visão. Sinceramente, é papo aqui para mais de horas aqui. Com certeza. Tá? Mas o
Nosso diretor comercial. Preciso ir, porque tem gente me Ele esperando. largou a prancha de surf, comprou bota. Você viu, né? Tá precisando ir, mas, cara, parabéns pra vocês, mano. Parabéns, tá? Um abração lá pro Dilceu. Parceria firme nossa. Vamos marcar uma hora de vocês voltarem pra gente esticar essa conversa. Tá bom. Cara, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é extremamente importante, inclusive eu e a Mani, a gente falar sobre o mercado imobiliário. Quando a gente fala para outras pessoas, a gente também aprende um monte de coisa. Eu já tô saindo com um monte de coisa aqui na minha cabeça que a gente pode colocar em ação. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela minha caneca, que agora gostou? é minha Tem que postar, caneca. tem que postar, marcar lá a Casa Gold agora. Sério? Olha. Muito, já muito gostei. obrigado. A Mani também ganhou. Ganhei. Aqui, quem vem aqui no podcast da obrigada. Casa Gold, no Goldcast, ganha canequinha. E ela vai ficar lá na tua mesa, eu lá pra tomar uma agradeço. Parabéns, água, irmão. teu chá. Parabéns pelo podcast, parabéns pela imobiliária. Vocês estão Maravilha, muito tamo bem junto. alinhados em Sinop, muito bem posicionados em Sinop. Vocês são fantásticos. Desde o atendimento até pós-venda, até o cara que joga a documentação no sistema. Vocês estão totalmente redondos. Parabéns. Realmente tá de parabéns. Eu lido muito com o Gustavo, lido muito com a sua equipe lá. É incrível. Cláudio, não fantástico. não é porque nós estamos aqui no podcast, não, mas isso é nítido da minha parte, desde antes, né? Quando nós começamos a parceria lá atrás. Mas eu acho que você instrui a sua equipe para isso, para ser receptivo, para entender o lado do cliente, o lado da incorporadora. Isso faz uma diferença muito grande. Feliz com o podcast. Obrigada por poder participar. Sem medo, né, mano? Sem medo de levar a informação pra frente, levar a vivência, a experiência que a gente tem do mercado como um todo. Sem medo, eu digo isso. E vindo de vocês, esses elogios, pra gente tem muita importância, de grande valia. Obrigado, parabéns e tamo junto. Valeu, né? irmão. Próximos Obrigada. produtos, Casa Gold tá junto aí. Obrigado, Com galera. certeza. Valeu. Um Até abraço. mais.